No mesmo ano, o Centro Regional da RTP na Madeira assume o desafio de conceber, realizar e emitir para toda a Europa os Jogos Sem Fronteiras, programa televisivo que juntava equipas representativas de dezenas de cidades e países europeus e que era transmitido pela Eurovisão. Um compromisso que é visto com desconfiança, sobretudo pela televisão francesa, que duvidava da capacidade da televisão da Madeira. A televisão francesa, quando chegou à televisão da Madeira, olhou para o nosso material e disse que não ia arriscar o direto porque ia ser um fracasso. No fim, convenceu-se e fez o direto e deu o braço a torcer, elogiando os técnicos desta casa. E aí deixem-me dizer que realmente esta casa tem técnicos fabulosos. Se um programa sai em perfeitas condições, isso deve-se de facto à equipa que está por trás. E nunca esquecendo aqueles que fazem a montagem, os técnicos, que são eles o coração quase de um programa. Só 14 anos depois da primeira emissão é que é garantida a cobertura de 96% do território com a instalação de novos emissores. Antes do final da década de 80, a Madeira era a região do país melhor servida do ponto de vista populacional. Eu recordo que o Canal 1, portanto, tinha na altura uma cobertura da ordem dos 95%, 96%. Nós, nessa data, já tínhamos 99% de cobertura. Portanto, para nós, andamos sempre à frente neste domínio da área dos emissores. Inicia-se então uma nova fase de grande dinamismo, com a televisão madeirense a apostar na produção, tendo Maria Aurora, professora, escritora, jornalista e uma das conhecidas e notáveis apresentadoras da televisão portuguesa, produzido o documentário A Terra e o Povo. A formação e constituição da primeira equipa de realização, liderada por José Paulo Valente, vai permitir o incremento da produção local e a emissão no canal nacional de programas como Quintas da Madeira, de Jorge Van Krieken, Viagens pela Madeira, de Hélder Duarte e Arraiais Madeirenses, de Maria Aurora. 14 de agosto de 1986 é uma data igualmente histórica. O Centro Regional passa a ter o seu carro de exteriores, uma unidade equipada de facilidades operacionais e que na época custou 60 mil contos. Com melhores e mais adequados meios, a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Mário Soares, é transmitida para todo o país a partir da Rua das Maravilhas, tendo-se concretizado nesse ano a primeira coprodução com os Açores e Canárias. Amigos, um bom ano. Ligado à casa desde a sua primeira emissão, o jornalista Armindo Abreu é nomeado diretor em 1987, tendo indicado o seu colega Ramos Teixeira, chefe do novo departamento de produção, como aqui é recordado. Durante muito tempo fui jornalista desta casa, passei pelos cargos de chefe de redação, chefe do departamento de informação e depois coube-me a tarefa difícil de ser diretor do Centro Regional da RTP Madeira. Na altura, quis-me rodear de uma equipa que me desse, de facto, muita força para prosseguir o trabalho que seria árduo, com certeza. E então rodeei-me de excelentes colaboradores. Lembro, por exemplo, no domínio da programação a Fernanda Freitas, o Carlos Alberto na parte técnica, conforme disse. Não posso esquecer que fizemos aqui brilhantes coberturas de acontecimentos extraordinários, como a visita do Papa à Madeira, a cobertura de uma prova desportiva de estafetas dentro da cidade do Funchal, que foi coberta totalmente em direto, enfim, isso sempre com o discernimento técnico do Carlos Alberto. A Fernanda Freitas, de facto, como disse, era excelente na programação, na feitura dos mapas de programa, porque tinha conhecimentos aprofundados em Lisboa e conseguia sempre programas que às vezes não tinham dado ainda no continente. Tive na secção pessoal a Simone, na secção das finanças a Paula Barreto,
E na produção, o homem que eu não posso esquecer de maneira nenhuma, gostaria de fazer aqui uma homenagem ao Ramos Teixeira. No princípio éramos, não direi adversários, mas éramos pessoas que desempenhavam a mesma função de apresentadores, mas que tínhamos, de facto, maneiras distintas de o fazer. O Ramos Teixeira aceitou o meu convite para deixar o jornalismo e vir para a produção, e não há dúvida nenhuma que fez um trabalho excelente, um trabalho formidável, que levou a produção desta casa a níveis bastante aceitáveis, e enverdamos pelos teledramáticos, pelas reportagens, por vários tipos de programa que deixaram marca nas emissões da RTP Madeira. A transmissão para todo o país do Festival da Canção de 1987, a partir do Casino da Madeira, iniciou um dos ciclos mais criativos da televisão madeirense, com o aparecimento de programas como A Roda de Amigos e Sol Si Dó, tendo sido emitida a primeira dramatização de um conto de Natal, Um Dia em Cada Ano, da autoria de Lília Bernardes, jornalista madeirense e atriz do Teatro Experimental do Funchal. A série Letra Dura, Arte Fina, de Maria Aurora, que estaria no ecrã durante 10 anos, é um dos programas de referência do canal e que mais tarde seria distinguido com o prémio Baltasar Dias. Na área da informação surgem os noticiários às 16 e 19 horas. Os programas não diários, Grande Plano e Exclusivo, e ainda o Domingo Desportivo, uma manhã desportiva transmitida a partir da Rua das Maravilhas e liderada por André Escórcio, professor e técnico de natação. Em 1988, o Centro Regional produz o teledramático Ora, o Mar, do poeta madeirense José António Gonçalves e realizado por José Paulo Valente. Trabalho que valeu ao Centro Regional da RTP da Madeira um dos seus primeiros prémios internacionais. Aquilo que considero um dos pontos altos da produção do Centro Regional da Madeira da RTP foi a conquista do Açor de Bronze da Mostra Atlântica de Televisão, que era um concurso elaborado e realizado pela RTP Açores todos os anos, com a participação de vários centros regionais de variadíssimos países. Já havíamos concorrido várias vezes com programas que não tiveram grande sucesso, e houve um ano em que resolvi pedir ao Jean António Gonçalves, um poeta infelizmente já falecido, que elaborasse um texto, uma história, sobre a problemática dos imigrantes que saem e regressam à sua terra. O Jean António Gonçalves elaborou esse texto e depois fizemos um teledramático com o qual concorremos ao mate desse ano e conseguimos trazer para a Madeira o Açor de Bronze. Aproveitando a construção de um cineteatro em Santo António pela Câmara do Funchal, a RTP alugou o espaço para aí instalar um estúdio de produção televisiva, que permitiu, a 21 de outubro de 1989, a estreia do Sábado ao Vivo, o primeiro talk show em direto e ao vivo com regularidade semanal. Sábado ao Vivo, na minha opinião, o programa que marcou de facto o salto qualitativo na programação da RTP Madeira, até porque a partir daí passou a abrir às 10 horas da manhã, coisa que até aí não acontecia. Com a equipa de realização a trabalhar em pleno e uma maior aposta nos programas de produção própria, documentários e talk shows passaram a ser uma constante. E exemplo disso é o caso do talk show Volta à Ilha, que foi o primeiro talk show na RTP Madeira a distribuir carros aos vencedores. Não cingindo a sua missão à cobertura do cotidiano dos residentes, inicia-se uma série de reportagens na Venezuela e África do Sul, junto das comunidades madeirenses, bem como no Parlamento Europeu, que valeram um prémio aos jornalistas Jorge Ventura e Roquelino Ornelas. Para a história ficam as imagens da RTP Madeira de um dos 2 acidentes mais graves ocorridos em Portugal,
e uma das maiores marés negras do século. O petroleiro Argon derramou 30 mil toneladas de crude em pleno Oceano Atlântico. Descarga poluente que 3 semanas depois atinge a costa norte da ilha do Porto Santo. O trabalho das equipas de reportagem da RTP Madeira, em janeiro de 1990 no Calhau da Serra de Fora, mostram imagens que chocam o mundo, pois a maré negra estendeu-se por mais de 20 quilómetros e dizimou a fauna e flora marinha. Durante 2 meses, centenas de homens recolheram cerca de 500 toneladas de crude a cada dia, numa operação que custou 1 milhão de euros e que tornou a pequena ilha do Porto Santo o foco da comunidade científica internacional. A vinda de João Paulo II em 1991 levou a uma cobertura televisiva sem precedentes. Um carro de exteriores no aeroporto, um carro de exteriores improvisado na Sé e um carro de exteriores nos Barreiros. Pelo caminho, a acompanhar a viagem desde o aeroporto, 2 motas e um helicóptero, que de princípio estava para ser um Alouette, mas depois tivemos de usar um Puma, porque os equipamentos a usar eram muito pesados para o Alouette. Toda esta operação foi muito complicada, até porque, devido à falta de meios, nós tivemos que esperar que viessem equipamentos dos Açores e montá-los durante a noite do dia 11 para o dia 12. Toda esta operação teve uma visibilidade muito grande e perpetuou imagens da RTP Madeira que neste momento ainda podem ser vistas na internet. O Papa viajante, que visitou 129 países, esteve na Sé, no Paço Episcopal, e celebrou missa no Estádio dos Barreiros a 12 de maio. Um momento excepcional da história da Madeira e uma oportunidade única que a RTP Madeira perpetuou com imagens impressionantes de milhares de fiéis à passagem do polaco que foi Papa de 1978 a 2005.